que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Cremos que estamos crescendo e vamos crescer muito mais. Convido a você a se desconectar de tudo, se conectar somente com esse tempo aqui. Pega a sua Bíblia de papel, seu caderno de anotação. Vamos crescer ainda mais nesse tempo. Lembrando que a primeira referência eu falo, as outras a gente lê junto aqui a primeira, as outras você dá um pause no vídeo, leia aí, abre a sua Bíblia de papel, leia e solta o vídeo e a gente continua. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A referência bíblica de hoje, a nossa base bíblica de hoje é Marcos 12:30. E o nosso tema de hoje, a obediência, fundamento de bênção. Nós precisamos compreender o valor que há em aprender e a viver em obediência a Deus e fazer a vontade do Senhor. Há uma bênção enorme quando a gente aprende e vive em obediência a Deus. Então nós vamos orar para nós lermos e começarmos esse tempo de estudo juntos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Ó Pai, queremos te agradecer pela sua presença na nossa vida. Abençoa a nossa casa, a nossa família e tudo que é nosso. Nos ajuda a crescer mais espiritualmente. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 30, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha só, esse é o primeiro mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro desses dois mandamentos estão resumidos os 10 mandamentos de Êxodo 20. Porque se eu amo a Deus com todas o meu coração, meu entendimento, minha força, minha alma, eu vou conseguir com muita facilidade cumprir os 10 mandamentos, os mandamentos que estão relacionados a Deus. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou conseguir cumprir dentro dos 10 mandamentos que estão relacionados aos relacionamentos interpessoais. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Então esses dois mandamentos resumem os 10. Mas nós estamos aqui hoje focando nesse primeiro mandamento: amarás o seu teu Deus acima de tudo. Porque o amor a Deus é a essência da obediência. É aquilo que nos move a obedecer a Deus. E a obediência é a prova do nosso amor. Se eu não consigo obedecer a Deus, eu estou falando, em outras palavras, eu não amo Deus tanto assim. Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus vai conseguir obedecê-lo, porque amor e obediência andam juntos. Andam juntos, são ali, podemos dizer, amigos inseparáveis, porque eu não posso amar a Deus sem obedecê-lo. Eu não posso amar o Senhor sem obedecê-lo. E Deus espera de mim e de você que a gente revele o nosso amor através da nossa obediência. Leia, por favor, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 até o 24. Olha aí o que está dizendo: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Poxa, eu não estou obedecendo, então eu preciso amá-lo mais. Eu preciso colocar Deus no trono do meu coração e demonstrar o meu amor não com palavras, mas com obediência. Eu demonstro o meu amor a Deus através da minha obediência a Deus e a sua palavra. Como é que eu obedeço a Deus, pastor? Aqui, obedecer na palavra. É obedecer na palavra. Jesus foi o nosso grande exemplo de obediência. Em que Jesus obedeceu ao Pai, a Deus, ao nosso Pai, e não foi uma obediência fácil. Foi uma obediência que lhe custou a própria vida. Uma obediência até a morte.
E a obediência de Jesus é um exemplo para todos nós. Eu quero que você leia, por favor, Filipenses capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 11. Olha o que está dizendo aí. Ele obedeceu até a morte. Ele se fez servo, ele se humilhou, obedecendo até a morte de cruz. Então, a obediência, ela tem algumas características que precisam ter na nossa vida, que elas são únicas. Quero compartilhar com você as características da obediência. A obediência é pessoal, não tem como ninguém obedecer por mim. Eu não posso obedecer pela minha esposa, pelas minhas filhas, não posso. A obediência é pessoal. Leia, por favor, Romanos capítulo de número 14, versículo 12. Olha aí, cada um dará conta de si. É pessoal. Só você pode obedecer a Deus nas coisas que Deus tem para a sua vida. Só eu posso obedecer a Deus no que concerne a demonstrar o meu amor por Deus. Segunda característica da obediência. A obediência é agradável ao Senhor. Quando a gente obedece, Deus se agrada. Leia, por favor, 1 Samuel 15, 22. Em contrapartida, a desobediência entristece ao Senhor. A desobediência faz com que Deus se entristeça. Outra característica da obediência. A obediência deve ser imediata. Salmos 119, versículo 60. Olha aí. Tem que ser para agora. Eu não posso ficar postergando, protelando, deixando para amanhã. Deus me pediu para fazer isso, mas assim que eu conseguir acertar as coisas aqui, assim que eu conseguir aqui controlar melhor, assim que eu pagar essas coisas, não. Obediência é imediata. Quando Deus nos pede algo para a gente obedecer, é sinal que Ele está querendo agir na nossa vida e através da nossa vida nessa área que Ele está nos pedindo. Porque a obediência, quando é dada a Deus, é para nos abençoar. Quando Deus pede para a gente obedecer, é para que nós possamos ser abençoados. Obediência não são restrições à nossa liberdade, não. Porque parece que Deus é alguém caprichoso que quer privar nossa liberdade. De forma nenhuma. Obediência são princípios para nos protegerem e abençoarem a nossa vida. Quando Deus pede a obediência a nós, Ele está nos protegendo e está querendo nos abençoar ainda mais. Enquanto eu e você só conseguimos enxergar até a curva, Deus já enxerga o destino final. Então eu consigo obedecer até aqui. E aqui parece que até ali, aquela primeira curva, parece que ao obedecer a Deus vai me restringir de algumas coisas. Quando na verdade, após essa curva, tem um abismo que se eu não diminuir a minha velocidade, eu vou cair nele. Então Deus fala, diminui aqui a velocidade permitida é X. Então eu falo, poxa, por que eu não posso curtir na velocidade Y? Porque após a curva tem um abismo que eu não conseguirei fazer a curva se eu estiver na velocidade alta. Então Deus fala para nos proteger e abençoar a nossa vida. Leia, por favor, Deuteronômio capítulo 30, do 15 ao 20. Olha o que está escrito aí. Deus nos dá uma opção de escolha. Ele dá a prova de múltipla escolha e fala, escolha pois a vida. E ainda nos dá a resposta certa. Em João, Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O maior interessado na sua vida abundante é Deus. O maior interessado na sua felicidade é Deus. O maior interessado. Se Deus não tivesse interesse na nossa liberdade, Jesus não teria morrido no nosso lugar para nos fazer livres. Então a obediência não é para restringir a nossa liberdade, pelo contrário, é para nos fazer usufruir de uma forma feliz e abençoada da liberdade que Ele nos concedeu, da liberdade que Ele nos deu. Em Jeremias 29:11, leia por favor esse texto. Olha aí o que está dizendo.
Deus é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito para nos dar um final abençoado e feliz. Então, obedeça a Deus. A obediência é um fundamento de bênção. A obediência é um princípio para ser abençoado. Agora, nós estamos aqui nessa terra. A quem nós devemos obedecer? Eu só obedeço a Deus. Errado. Isso é um erro que muitas vezes Satanás coloca na nossa mente para nos enganar. Porque Deus estabeleceu estruturas na terra para que quando a gente obedecer a essas estruturas, a gente esteja obedecendo ao próprio Deus. Deus estabeleceu estruturas de autoridade na terra que representam a própria pessoa de Deus. Então eu não posso obedecer a Deus se eu não estiver obedecendo essas estruturas básicas que são estabelecidas por Deus aqui na terra. Então, quando eu obedeço essas estruturas que Deus estabeleceu, eu estou obedecendo ao próprio Deus. E quais são essas estruturas? Primeira delas, a família, pai e mãe. Leia, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Olha, é impossível eu obedecer a Deus se eu não obedeço os meus pais. Se eu não obedeço as direções, as instruções, aquilo que os meus pais dizem. É impossível obedecer a Deus desobedecendo aos pais. Então eu, como filho, devo obediência aos meus pais, principalmente quando ainda moro com eles. Eu posso ser de maior, mas se eu moro com os meus pais, eu devo seguir as regras da casa. Eu devo seguir as regras da minha família. Isso é obedecer a Deus. Isso é estar debaixo da obediência a Deus. Segunda estrutura estabelecida por Deus, o governo. Leia, por favor, Romanos 13, do 1 ao 7. Dentro do governo estão todas as leis do país, da cidade, do lugar que nós estamos. Dentro do governo estão todas as leis, leis de trânsito, leis que envolvem tudo. Leis na escola, professores, estão todas essas pessoas. Então, Deus estabelece o governo, as autoridades para nós, para ser bênção. E só é ruim quando eu tenho dificuldade de obedecer, quando eu não gosto de obedecer. Mas nós precisamos entender que o governo, essas leis que nós estamos submetidos, precisam estar ali debaixo da bênção de Deus, porque senão daqui a pouco a gente vai ver o que a gente deve fazer ou a forma que a gente deve agir. Terceiro, a igreja, aos pastores que Deus designou para cuidar do rebanho, aos líderes que Deus colocou sobre nós na igreja. Leia, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Deus estabeleceu lideranças espirituais sobre a nossa vida. E quando a gente obedece a essas lideranças, nós estamos obedecendo a Deus. Quando a gente obedece aos nossos pastores, aos nossos líderes, à igreja, nós estamos obedecendo a Deus. A igreja de Corinto passou por muitas dificuldades, porque eles não queriam obedecer às lideranças. E lá nós vemos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, tem gente que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e tem uns que falam, eu sou de Jesus. Esses que falam que eu sou de Jesus são os piores, porque eles não aceitam autoridade terrena nenhuma. Aparentemente parece que são os melhores, né? Poxa, eu sou de Jesus, olha que bênção. Não. Enquanto uns estão falando ali, meu líder é Paulo, o outro está falando, meu é Apolo. Tem uns que estão falando, o meu é Jesus, eu só obedeço a Jesus. São os piores, porque eles não querem se submeter a ninguém, quando na verdade Deus estabeleceu uma estrutura na terra que é a igreja e estabeleceu líderes sobre a igreja. E a gente, quando obedece a esses líderes, obedecemos ao próprio Deus. Outra estrutura estabelecida por Deus, a empresa, os nossos chefes. 1 Pedro 2,18. Olha o que está escrito aí. Obedeça.
eles sendo bons ou sendo maus, eu devo obediência aos meus superiores na empresa ou no meu local de trabalho. Porque Deus estabeleceu essa estrutura e quando eu os obedeço, eu estou obedecendo ao próprio Deus. Agora, por que a gente deve obedecer essas autoridades dentro dessas estruturas que Deus estabeleceu? Por que, pastor, que eu devo obedecer aos meus pais? Por que eu devo obedecer ao governo e às leis estabelecidas? Por que eu devo obedecer às minhas lideranças na igreja, aos meus superiores no trabalho? Bom, para crescer em sabedoria e graça. Se eu quero ser alguém sábio, se eu quero a graça de Deus sobre a minha vida, eu preciso obedecer. O único evento que fala sobre a infância de Jesus está quando ele tinha 12 anos de idade e ele se perde dos seus pais. Ele fica no templo, seus pais vão embora e Jesus fica lá no templo pregando para outras pessoas. E ali os seus pais voltam e o repreendem. Por que você ficou? E não, você deve ir embora conosco. Ali agora, o que Jesus deveria fazer? Continuar cumprindo o seu chamado na infância, pregando ou obedecer os seus pais? A Bíblia fala que Jesus se submeteu aos seus pais, porque ele ainda morava com eles. E quando a Bíblia fala isso, que ele se submete aos seus pais, a Bíblia no final vai dizer desse texto: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A nossa obediência nos faz crescer em sabedoria e graça diante de Deus no mundo espiritual, mas também diante das pessoas. Talvez a nossa desobediência tenha travado o nosso crescimento. Talvez a nossa falta de submissão a Deus ou a essas estruturas estabelecidas, essas 4 estruturas estabelecidas por Deus, tem feito com que a gente não cresça em sabedoria e na graça do Senhor. Outro motivo para nós obedecermos, para sermos protegidos da destruição e da tentação. Olha, a Bíblia vai dizer que a rebeldia, lá em 1 Samuel capítulo 15, leia por favor lá, versículo 20, do 22 ao 23, que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Isso com toda certeza abre portas para demônios. O que é a rebeldia? É a desobediência. Então, quando há desobediência, é como o pecado da feitiçaria. Abre portas para demônios na vida daqueles que não obedecem. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu desobedeço a alguma dessas estruturas estabelecidas por Deus, eu estou abrindo portas para demônios na minha vida, porque é a mesma coisa que o pecado da feitiçaria. Outro motivo para obedecer, leia por favor Provérbios 6, 20 ao 22. Para receber uma direção clara na nossa vida, para nós termos um direcionamento na nossa vida, e a gente deve obedecer. Agora, as situações de desobediência à autoridade, em que a gente deve colocar as autoridades lado a lado com a Bíblia, porque se as autoridades que nós falamos aqui, as autoridades que nós compartilhamos dentro das estruturas que Deus estabeleceu, elas estão contrárias à Bíblia, a gente fica com a Bíblia. A gente fica com a Bíblia. Os meus pais, agora eu já sou de maior, os meus pais, um exemplo, não querem que eu faça o seminário. Eles não querem que eu faça uma faculdade X, essa aqui para seguir os passos do meu pai. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens, um exemplo. Mas isso tudo debaixo de muita oração. Agora, o meu chefe aqui na minha empresa quer que eu não coloque esses produtos na nota ou quer que eu coloque para superfaturar a nota. Desonestidade, eu fico com a Bíblia. O governo está falando que agora nós não podemos mais seguir a Deus, que a família em alguns lugares que a gente vê, principalmente dentro dessa questão de um governo comunista que vai proibindo a Bíblia, ou o governo progressista que vai
tirando ali a Bíblia do centro de tudo, a gente fica com a Bíblia, a gente desobedece. E até mesmo pastores ou líderes que podem falar coisas, se estiver contrária à Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Tudo que se opõe à palavra, a gente fica com a palavra. Mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso antes olhar no espelho, antes de olhar pela janela e ver que se os meus pais, se o governo, se os pastores e os líderes, se os meus superiores estão fazendo eu desobedecer a Deus, ou se sou eu que estou tendo atitudes imaturas. Se eu não estou, eu preciso analisar as minhas atitudes para ver se eu realmente me importo com o que eles estão falando, com a vontade de Deus, ou se eu quero simplesmente fazer a minha vontade e às vezes pego a Bíblia para me basear na minha vontade. E aí, será que eu estou querendo fazer realmente a vontade de Deus ou só estou querendo ser contrário às autoridades estabelecidas e às vezes estou pegando versículos isolados para basear as minhas vontades? Então eu preciso analisar as minhas atitudes. Eu preciso analisar, porque, irmãos, Deus pode usar pessoas difíceis para nos transformar, para nos fazer buscar mais, para nos fazer amadurecer. Porque pode ser que provavelmente essas autoridades, elas estão se opondo a algo na nossa vida por conta de uma atitude negativa nossa, uma atitude de teimosia nossa, uma atitude de orgulho. Esse meu filho é tão teimoso e aí, por eu ser teimoso, os meus pais querem me segurar. Não vai fazer o seminário, voltando no nosso exemplo, não vai fazer isso porque é muito teimoso, é orgulhoso. E aí ele se opõe, mas o motivo é a minha teimosia e o meu orgulho. Então ele se opõe, e às vezes o que precisa ser tratado em mim é o meu orgulho, a minha teimosia, é eu ser orgulhoso. E acaba que ele se opõe a algo que deveria ser bênção para mim, mas a causa disso está em mim. Então é importante nós analisarmos para fazermos as mudanças necessárias em nós. Antes de falar, não, ele está indo contra o que Deus quer para a minha vida, mas eu preciso fazer a mudança necessária, tirar da minha vida o orgulho. Porque todos, quando veem que nós temos um coração humilde, não se oporão a muitas coisas que nós desejamos fazer. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que Jesus aprendeu, quando ele veio à terra, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, muitos sofrimentos que vêm na nossa vida é para nos fazer aprender a obedecer. Uma outra situação que nós devemos analisar nas nossas autoridades, discernir as intenções deles. Nós precisamos entender o que está fazendo a nossa autoridade agir assim. Por que eles estão se opondo ou exigindo algumas coisas de nós? Será que essas questões que eles estão fazendo ou exigindo de nós se opõem à Bíblia ou aos nossos princípios morais? Porque isso aconteceu com Daniel. Isso aconteceu com ele quando foi ordenado a ele que ele violasse os princípios bíblicos, comendo comidas consagradas. Leia lá a atitude de Daniel no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, no livro de Daniel. Olha aí, Daniel se propôs, eu não vou me contaminar. Ele podia dar um tapa na mesa lá e falar, eu não vou comer isso. Porque a Bíblia diz para eu não me contaminar com comidas consagradas aos ídolos. Eu não quero comer isso. E ali, no caso de Daniel, e às vezes em muitos casos, a intenção das autoridades que estavam sobre Daniel eram autoridades corruptas, mas não era contaminá-lo, mas era com que ele se abastecesse para cumprir as obrigações dele. Eles queriam que Daniel ficasse forte, que Daniel ficasse saudável para cumprir
as obrigações agora de um escravo na Babilônia. Mas dentro dessas questões, as comidas eram consagradas e quebrava os princípios que Daniel acreditava. Então não era para destruir na mente das autoridades, mas era para fazer bem. Só que aquelas comidas fariam mal, porque quebrariam princípios que Daniel acreditava. E dentro disso nós podemos, às vezes, propor alternativas às nossas autoridades, que foi o que Daniel fez. Daniel propôs uma alternativa, porque quando há um espírito de obediência em nós, uma atitude de obediência em nós, a gente não vai querer desobedecer, a gente vai propor alternativas para obedecer e não quebrar aquilo que a gente acredita, tanto na palavra quanto os nossos princípios morais. Então o que Daniel fez? Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Daqui em alguns dias, deixa eu comer legumes e beber água. E se daqui a alguns dias eu não estiver mais forte do que os outros, eu vou comer ali o que os outros estão comendo. Vamos fazer esse teste, pode ser? E eles fizeram o teste e Daniel, diz a Bíblia, que ele estava mais forte, mais saudável do que os outros que estavam comendo as iguarias do rei, aquelas comidas consagradas. Então, as autoridades alcançaram o seu propósito lá no versículo 12 e 13 do capítulo 1 de Daniel. As autoridades alcançaram o seu propósito, que é ter os jovens fortes, e Daniel também, que é não quebrar aquilo que ele acreditava. Então a nossa obediência às vezes vai propor alternativas para as nossas autoridades. Olha só, eu não posso fazer isso, me transfere para outro setor. Olha só, eu não posso fazer isso, eu tenho que obedecer a Deus. Olha só, Deus está me chamando para isso. Depois que eu fizer o que Deus está me chamando, eu faço o que o Senhor está querendo que eu faça. Então, proponha alternativas, porque o nosso desejo sempre deve ser obedecer. Mas, uma outra situação, a gente às vezes precisa dar tempo para que Deus mude a decisão dos que estão sobre a autoridade, com autoridade sobre nós. Dê tempo a eles. Dê a eles tempo, porque Deus pode mudar o coração deles. Deus pode exercer uma pressão externa sobre eles para que eles mudem o pensamento a respeito de nós, ou a respeito da atitude que eles estão querendo que a gente faça ou impedindo a gente de fazer. Então a gente dê tempo e ora, Senhor, muda o coração da minha autoridade. Ele está pedindo para eu fazer isso, ou ele não está permitindo que eu faça isso. Mude o coração dele, Senhor, porque eu quero te obedecer a sua palavra. E isso, Senhor, está contrário à sua direção para a minha vida. E a gente dá tempo. Mas agora, a gente pode ou deve entender que pode ser que as autoridades não mudem. E a gente deve estar disposto a sofrer as consequências. Eu não vou fazer superfaturar a nota, então você vai ser mandado embora. E aí? Eu não vou corromper aqui no meu trabalho. Se você não fizer, você está despedido. E aí? Você está disposto a obedecer a Deus ou vai se corromper para não perder o trabalho? Lógico que não será sempre que essas ocasiões vão acontecer, porque a maioria dos superiores ficarão muito mais felizes com funcionários ou com subordinados que fazem as coisas corretas. Mas se caso isso acontecer, a gente deve estar disposto a sofrer as consequências. A gente deve estar disposto a sofrer as consequências pela obediência. Eu posso te garantir que Deus sempre vai respaldar aqueles que são obedientes. Deus sempre vai cuidar daqueles que são obedientes. Jesus obedeceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi obediente até a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Deus sempre vai cuidar daqueles que são obedientes. Eu não posso me opor a tudo que vem da palavra. Eu sempre vou estar debaixo da palavra. Se as minhas autoridades vão contra a palavra, eu fico com a palavra. E eu estou disposto a sofrer as consequências que isso pode me gerar. Leia, por favor, Atos capítulo 4,
versículo de número 19. Olha aí, convém antes obedecer a Deus do que as pessoas. Eu prefiro obedecer, ser obediente a Deus do que obedecer às pessoas. E para nós terminarmos, eu quero que, como lição de casa, que você leia, por favor, o capítulo 28 de Deuteronômio. Leia todo esse capítulo. Olha só, do versículo 1 ao 14, as bênçãos da obediência. Se é condicional. Olha quantas bênçãos tem aí, mas debaixo de uma condição. Se atentamente ouvires a Deus e obedeceres os seus mandamentos. Se é uma condição. Do versículo 1 ao 14, as bênçãos da obediência. Mas leia também do versículo 15 ao 68, as maldições da desobediência. Porque desobedecer é muito mais maléfico para qualquer pessoa. Você vê que parece que tem mais maldição do que bênção. Na verdade, o fato de nós já estarmos vivos é uma bênção. O fato de nós estarmos aqui podendo ouvir e aprender da palavra é uma bênção. E isso é uma obediência que nós estamos praticando. E quando a gente pratica a obediência, a gente é mais abençoado. Então, o capítulo de Deuteronômio de 28, o capítulo 28 de Deuteronômio, ele vai nos mostrar aí bênçãos da obediência, mas também maldições para quem é desobediente. Eu quero convidar você a essa semana fazer um propósito de obedecer a Deus em tudo. Em que área você ainda não está conseguindo obedecer? Em que área você ainda está tendo dificuldade de obedecer? Converse com alguém, peça ajuda a alguém para orar com você. Com toda certeza o inimigo vai te tentar, o inimigo vai falar que é exagero, o diabo vai falar que não precisa, que você não consegue, que vai faltar, que vai te gerar problemas, porque ele sabe, se você obedecer, você vai ser muito mais abençoado e protegido. Ele vai tentar te induzir, mas siga firme no seu propósito de obediência, porque a obediência é um fundamento de bênção. E quando a gente obedece, a gente está seguindo os passos de Jesus aqui nessa terra, porque ele foi obediente enquanto esteve aqui. Então obedeça a Deus, você vai ser protegido e muito mais abençoado com toda certeza. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe. Tchau.